Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês 8 erros que você nunca deve cometer no cultivo das suas frutíferas em vaso. Estou aqui ostentando aqui para vocês um pezinho de jabuticaba, meu pezinho de laranja, meu pezinho de goiabas gigantes também. Fica comigo até o final aqui, pois o 8º erro aqui você não pode cometer, pois ele pode ser fatal para a sua plantinha aí cultivada em vaso, seja frutífera ou não. Então vai lá, corre e pega um caderninho para você anotar todos esses erros aqui e nunca mais cometer no cultivo das suas frutíferas em vaso. Meu nome é Márcio Gomes, você está no cantinho de casa, então bora pro conteúdo. O primeiro deles, pessoal, podar a sua frutífera. É lógico que você deve e você tem que podar a sua frutífera. A poda é muito importante para o bom desenvolvimento da sua planta, para a frutificação e também é bom para a formação da sua planta, pois você podando ela da forma correta, você vai favorecer a entrada de luz solar, o que pode ajudar bastante também a evitar o acúmulo e a proliferação de pragas, pois as pragas não gostam de luz solar. Então sempre quando você vê que a sua planta esteja robusta demais, não está se desenvolvendo ou então está adoecendo demais, pode ser com certeza aí uma falta de poda que pode te ajudar a resolver esse problema. No segundo lugar aqui, a escolha da muda. Quando você vai comprar uma muda num horto, numa flora, eles falam para você, vem com aquela conversa. Ah não, isso aqui vai produzir daqui a 2 meses. Eu já vi esses 2 meses demorar anos. É isso mesmo. Quando você for escolher a sua muda, é super importante que você observe a formação dela, verificar se ela está na forma de taça. Existem diversos tipos de mudas diferentes, muda por semente, muda por estaquia, muda por enxertia, e cada muda tem a sua característica. O principal que você deve observar é a formação da muda, ver se ela está com algum tipo de doença, alguma característica que mostre que a saúde da muda não está ok. Se você perceber esse tipo de característica, corre, não adquira essa muda não. E outra coisa que você tem que verificar também é quando você abrir o saquinho da sua muda, verificar no torrão se existem manchas, se existe algum tipo de praga ali. Pois se você verificar raízes com aquelas bolinhas, aquelas batatinhas, ou então manchas, ou algumas pragas, você deve correr e devolver essa muda imediatamente para o horto ao qual você quer adquirir essa muda. O terceiro erro que você não deve fazer com as suas plantas de forma nenhuma está relacionado à adubação. As plantas, pessoal, elas também se alimentam de nutrientes, bem parecido com a gente. O ser humano, ele pode ficar em torno de 20 dias sem se alimentar. Mais do que isso, ele pode acabar vindo ao óbito aí. As plantas, elas também precisam de alimento, elas também precisam de adubação. Você já verificou quando você compra uma muda aí no supermercado, rapidamente ela morre? É porque o substrato dela está totalmente esgotado. Isso aqui é uma pimenta, tá pessoal? O substrato que vem lá, quando você compra a sua muda, está completamente substrato. Qual que é a minha recomendação? Você plantar, você replantar ela imediatamente com um substrato novo. Pois assim você vai fornecer nutrientes para sua planta, para ela conseguir se desenvolver bem e conseguir ficar linda e saudável. Igual essa que eu estou mostrando aqui para você. Olha, as plantas, pessoal, elas são organismos vivos e elas precisam tanto de alimento como de irrigação. Por isso que aqui em 4º lugar está o tema aqui, irrigação, que é um problema muito comum que as pessoas têm no cultivo de frutíferas em vaso. Nós, seres humanos, a gente consegue ficar aí em média até 1 semana sem ingestão de líquidos. As plantas na sombra, elas conseguem ficar até 6 dias sem nenhum tipo de irrigação. Já no sol, com 3 dias, você pode acabar matando a sua planta. Então a dica é regue a sua plantinha pelo menos 1 vez por dia, ok? De preferência com água sem cloro. Por que o cloro? Porque o cloro ele atrapalha o desenvolvimento da planta. Como que eu tiro o cloro da água, Márcio? Basta você deixar uma bacia, um balde com água aí durante 24 horas parado, aberto, que esse cloro vai se evaporar e não vai fazer nenhum tipo de mal para as suas plantinhas aí. Posso regar com água da torneira? Pode. Estou falando aqui só para você preparar a água para o melhor desenvolvimento aí
da sua plantinha. Um problema que acontece bastante, está relacionado à rega também, é aquelas plantas com aquelas folhas queimadas, a ponta da folha seca. Isso aí é falta de água, carência de água na sua planta. Então, na hora que você vê sua planta lá, que você está com a pontinha das folhas queimadas, corre lá e rega a sua planta imediatamente. Lembrando que o solo tem que estar úmido, nunca, jamais encharcado, o que pode acabar apodrecendo as raízes aí da sua plantinha. Beleza? E é importante ressaltar também que a irrigação ela interfere diretamente na frutificação. Existem períodos que a planta exige mais rega e existem períodos que a planta exige menos rega, o que faz ela frutificar e florescer bem mais. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês são as cítricas. Para você incentivar o florescimento, você tem que reduzir bastante a irrigação. A jabuticaba é completamente oposto. Para você ter boa frutificação, você tem que regar ela com constância para você manter o solo sempre úmido e ela poder se desenvolver, pois se trata de uma planta natural da Mata Atlântica, né? Um ambiente bastante úmido ali, com bastante água, então ela favorece bastante o desenvolvimento aí da sua plantinha. Beleza? Quinto erro muito comum que as plantas cometem no cultivo de frutíferas em vaso está relacionado à adubação. Basicamente a gente tem dois tipos de adubação, a adubação química e a adubação orgânica. Vou falar aqui primeiro a respeito da adubação química. A adubação química, ela é boa para as plantas? Sim, ela pode ser boa para as plantas. O problema da adubação química é você só adubar sua planta com adubação química. A adubação química tem como característica aí aquela adubação de curta duração. E ela fornece os nutrientes como se fossem nutrientes na veia da sua planta, para a sua planta se desenvolver imediatamente. Mas em contrapartida, ela acidifica o solo, não alimenta a biologia do solo da sua planta. Com o tempo o solo fica duro, fica seco, fica ressecado, fica impermeável. E cada vez mais o solo da sua planta não vai ter condições de decompor a matéria orgânica e fornecer esses nutrientes aí para a sua plantinha. Agora, a adubação orgânica, diferente da adubação química, ela é uma adubação constante. Ela é uma adubação que tem uma curva de levar esses nutrientes para a sua planta de forma mais gradual. Dessa forma, todos os organismos vivos que estão aqui presentes no solo da sua planta vão ser alimentados, ok? Vai fornecer esses nutrientes para eles. Eles vão decompor essa matéria orgânica para fornecer esses nutrientes para a sua planta. Então a adubação orgânica é extremamente importante para o bom desenvolvimento, para a frutificação, deixa o solo fofinho, deixa o solo aerado. Lembrando, pessoal, que no solo aí da sua planta tem milhares e milhares de organismos vivos. Tem minhocas, tem insetos, tem fungos, tem bactérias que são os responsáveis aí por disponibilizar todos esses nutrientes para a sua plantinha. Então é muito importante você sempre fazer a adubação orgânica na sua planta. E vez ou outra você fazer aí a adubação química, beleza? Outro tipo de problema muito comum aí que está em sexto lugar para quem está cultivando frutíferas em vasos, para algumas pessoas pode ser que não seja um problema, está relacionado aí, pessoal, à questão de escolha do vaso. É isso mesmo. Mas será que eu escolho um vaso de cimento? Será que eu escolho um vaso de plástico? Eu vou falar aqui para você as características e as vantagens de cada um deles aí. O vaso de cimento é um vaso lindo, eu acho particularmente ele muito bonito. Mas como desvantagem, na hora que você arrasta ele arranha seu chão, ele é pesado, ele é duro, então na hora que a planta vai se desenvolvendo, ele tem uma tendência de se trincar, de se partir, que vai te dar retrabalho no futuro. Ele é um material com um corpo grosso e ele é poroso também, o que favorece bastante aí é ele esquentar as raízes da sua planta. E como ele é poroso, igual eu estou falando para vocês, ele pode absorver aquela umidade e não disponibilizar essa umidade para a sua planta. Faz a sua planta ficar com menos retenção de água no solo aí. Já o vaso de plástico, ele é bem flexível, então você pode arrastar ele aí no chão, que ele vai deformar de acordo com o chão, não vai arranhar o chão. De acordo com o desenvolvimento da sua planta, ele vai se expandindo, não vai se quebrar, ok? Com facilidade, então vai ajudar bastante no desenvolvimento, vai manter a umidade por mais tempo no solo da sua planta, pois ele é impermeável. Então a minha recomendação, igual tem todos os vasos aqui do cantinho de casa, que são todos vasos aí de plástico. Posso plantar em vaso de cimento? Pode plantar em vaso de cimento,
mais você tem que observar essas características que eu falei aqui para você. O sétimo erro está relacionado à drenagem do vaso. Quando você planta a sua plantinha no vaso aí, você tem que colocar material drenante no fundo. Pedras, pedrisco, brita, argila expandida, cascalho, pois esse material vai ajudar bastante para não reter água no fundo do vaso. É importante você fazer vários furos no fundo e pelo menos aí um furo na lateral, para essa água não ficar parada ali, com a água retida no solo do seu vaso. Você tem que misturar areia grossa de construção também. Pelo menos aí 20% de areia grossa quando você estiver preparando o substrato, pois dessa forma não vai ter água retida no vaso e você não vai ter o risco de apodrecimento das raízes, que tem uma característica daquele odor, característica, aquele cheiro de esgoto que você está sentindo aí, pode ser apodrecimento das raízes. Então faça isso para você não ter esse tipo de problema. Agora o oitavo erro aí, que é o erro mais comum que vocês vêm me procurar, mas aí está relacionado, pessoal, à adubação química. Sua planta começou a perder as folhas começaram a amarelar, as folhas começaram a cair aí. Isso pode ser excesso de adubação, tanto química quanto orgânica. Por quê, Márcio? Isso acaba queimando as raízes da sua planta. Então o que acontece? Ela perde a capacidade de absorver os nutrientes, absorver a umidade do solo, então ela vai secando. Márcio, tem como corrigir? Tem como corrigir sim. O que você vai fazer? Você vai retirar 3 dedos de camada de solo do vaso da sua planta e vai substituir por solo sem nenhum tipo de adubação. E você vai regar sua planta 3 vezes por dia durante 5 dias, para você lavar esse adubo do solo da sua planta e dar condição para a sua planta voltar a se desenvolver. E é muito importante nesse período que você não deixe sua planta pegar sol diretamente, deixar um local bem iluminado, mas sem pegar sol diretamente. E você que está assistindo aqui o vídeo até agora, eu vou dar um presente para você. Vou apresentar para você o Manual das Frutíferas 4.0. É o meu guia completo de cultivo de frutíferas em vaso. Você pode adquirir em www.cantinhodecasa.com e usando esse cupom aqui que eu estou dando de presente para você, 10 off, você vai adquirir o guia de cultivo do Cantinho de Casa com 10% de desconto. Então espero que você possa aproveitar essa oportunidade e não cometer nenhum desses erros no cultivo das suas frutíferas em vaso. É lógico que existem outros erros também. E você também tem a oportunidade de adquirir aí o guia completo de cultivo de frutíferas em vaso do Cantinho de Casa. Então aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e até mais! Tchau, tchau!